Bom dia a todos, para quem está aqui presente com a gente, quem está também na transmissão via Facebook, no nosso link. Essa é a 22ª edição do Conexões Inove Hub e a gente vai falar um pouquinho sobre diferentes tipos de horta para a gente fazer em casa. Então a gente trouxe para vocês o Evandro, o Fábio e o Rams. E como mediador do painel a gente tem hoje o Davi Barreto, que é superintendente do Instituto Stop Hunger e gerente de sustentabilidade aqui da Sodexo. Tá bom? A gente vai começar com o Rams falando um pouquinho para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, boa tarde, meu nome é Hans, eu trabalho na organização Cidade Sem Fome, que é parceiro da Sodexo e do Instituto Stop Hunger, e nós somos uma organização que cria hortas urbanas em grandes espaços vazios da cidade, tanto privados quanto públicos, cujo objetivo é você gerar emprego e renda em regiões carentes. Então a gente faz essa construção nessas grandes áreas, o projeto construção nessas grandes áreas, capacita as pessoas e a venda desses produtos orgânicos retorna, gera renda para essas pessoas. Então assim, tem vários impactos positivos no bairro, desde redução da pobreza, economia circular, maior oferta de alimentos saudáveis nesses bairros. Então é basicamente esse projeto que nós fazemos aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, esse projeto existe desde 2004, nós já construímos no total em torno de 45 hortas, atualmente a gente opera 25, ano que vem deve entrar em operação mais umas 6 hortas grandes. Então a ideia é a gente continuar fazendo esse tipo de construção, porque nós chegamos à constatação que a maior parte da alimentação, isso é dado da própria Sodexo, vem de muito longe para abastecer a cidade. Boa parte desses alimentos já chegam ou muito pouco, ou podres, ou não servem, digamos assim, para consumo de empresas e pessoas. Os custos de transporte são absurdos, né? Porque vem de muito longe, o país do tamanho do Brasil, para você abastecer uma cidade como São Paulo, você precisa de tonelar milhares de caminhões todo santo dia chegando aqui. Os custos são muito proibitivos. A classe C e D tem acesso, não aos melhores produtos como quem está na parte central, ela tem acesso a, digamos, produtos de mais baixa qualidade. Então tem uma série de problemas que esse tipo de digamos, agricultura industrial tem causado. Óbvio que a gente sabe que ainda não é possível numa cidade como São Paulo você abastecer 100% na forma de agricultura urbana, mas é uma tendência que pelo menos parte disso ao longo do tempo isso vai ser suprido. E isso é uma opção de geração de emprego na periferia. As grandes periferias, nas cidades brasileiras, os empregos eles se concentram nas regiões centrais. As periferias não têm emprego tirando o comércio e serviços. Então o que acontece? São unidades que não são intensivas de mão de obra, e o Brasil não é um país que tem mais indústrias muito grandes que são intensivas de mão de obra. Então o desemprego na periferia está ficando cada vez maior, a cada ano isso só aumenta, tanto que a gente estava vendo um dado, na Zona Leste, por exemplo, quase 25% da população não tem emprego, isso é um dado muito alto. Então assim, você gerar opções de trabalho na periferia é uma forma também, você reduz engarrafamento. Na Zona Leste a gente também tem um outro dado de quase 2,9 milhões de pessoas se deslocam todo santo dia para as regiões centrais. Então você tem esses engarrafamentos enormes que a gente vê aqui em São Paulo. Então quanto mais emprego você gera na periferia, melhor. E também tem uma questão que você começa a abastecer as zonas centrais de alimentos orgânicos saudáveis. E obviamente essa troca entre entrega alimento na região central e a região central entrega renda para a periferia, você acaba gerando uma cidade melhor, reduz os índices de violência, reduz os índices de pobreza, e isso gera um impacto positivo para a cidade inteira como um todo. Então assim, é uma das formas, né? Estamos aqui para solucionar o problema todo, mas é uma das opções de você começar a fazer mais inclusão social para a gente ter uma cidade melhor para todo mundo, com menos violência, menos desigualdade. Então essa é uma das formas. É só uma apresentação, mas depois a gente vai. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu venho lá de Santo André, sou formado em Engenharia Ambiental e Urbana na Universidade Federal do ABC. E já trabalho um tempo com agricultura urbana, principalmente com pesquisas e projetos na área. Eu tenho uma empresa que chama SOCE, Soluções Socioambientais, que é uma equipe interdisciplinar, a gente tem algumas pessoas de diferentes áreas, e trabalhamos com projetos participativos, dialogando a temática da educação ambiental, permacultura, engenharia, com bastante foco aí na questão da alimentação, né, da soberania alimentar, segurança alimentar.
E aí, por causa desses trabalhos, acabei conhecendo o Centro Social Carisma, que é uma instituição que tem lá em Osasco, que trabalha dentro das comunidades de Osasco, e tem um projeto em parceria com o Instituto Stop Hunger, que são as hortas hidropônicas para uma comunidade, a princípio, há mais ou menos 40 mulheres. A gente está tentando implantar esses sistemas hidropônicos, que são sistemas de produção de alimentos em água, né? Então, a gente está substituindo a água pelo solo. Na apresentação, a gente vai trabalhar um pouco melhor esses conceitos e essa questão da escala. E essa ideia de você conseguir produzir alimentos em sistemas hidropônicos é interessante porque você reduz a escala, você consegue utilizar melhor os espaços que a gente tem, às vezes, dentro de casa, uma parede ou um cantinho pequenininho, e tem uma produção bem interessante sem utilizações de veneno, né? Então, a gente está fazendo uma produção, não é orgânica, porque a gente está utilizando insumos químicos, mas são alimentos saudáveis e dá para aplicar diferentes escalas, vários desenhos, dá para se pensar, até escalas maiores, né? As hidroponias têm utilizado em algumas empresas escalas grandes para produzir bastante, principalmente hortaliça. Quando a gente vai às vezes no mercado ver lá um alface hidropônico, aí acho que eu vou tentar trazer para vocês de onde que vem esse alface, como que ele é produzido, né? Então vou passar aqui pro Evandro para a gente poder continuar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Evandro, eu sou sócio fundador da Aurora Flores /paisagismo. Então, além de empreendedor, sou geógrafo. E hoje a gente trabalha com paisagismo em geral, fazendo vários projetos aqui na região de Barueri, Santana de Parnaíba. E a gente já trabalha vai fazer 3 anos que a gente trabalha aqui com a Sodexo, fornecendo orquídeas, plantas, enfim, esqueci o nome, desculpa. São plantas ornamentais. E dentro desses projetos que a gente vem trabalhando, a gente teve esse desafio de fazer uma horta aqui na Sodexo. E devido ao espaço pequeno, a gente teve a ideia de fazer uma horta vertical. Pegando aqui o gancho do Fábio, que ele falou das hortas hidropônicas, a gente fez uma horta com terra, enfim, com substrato ali, é orgânica, vertical. Então está na parede, tem um espaço muito pequeno, deve ter 2 metros quadrados, e a gente consegue ter uma produção muito boa vindo de um espaço muito pequeno. Automatizamos também toda essa questão, porque a gente sabe como a gente trabalha com o público que procura paisagismo, essas coisas. Muitas vezes nossos clientes não têm tempo nem disposição para ficar regando e tudo mais. Então a gente automatiza tudo isso, então está tudo já cronometrado, a pessoa não precisa botar a mão, só ir lá e colher. E eu vim agora falar um pouco disso, um pouco dessas hortas verticais, que é uma tendência, justamente por essa questão de espaço, comodidade, e é mais não tão um cunho social como os meus amigos aqui estão falando, mas mais para quem gosta daquilo, quer começar uma horta em casa, quer fazer algo para entusiastas, digamos assim. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Seguindo aqui o nosso painel, primeiramente queria agradecer a presença aqui dos nossos especialistas, Hans, Fábio, Evandro. Hoje, no Instituto Stop Hunger, hortas comunitárias é uma das principais iniciativas de promoção. E agora nós vamos entrar nas apresentações individuais, é isso? Para que vocês tenham um pouco mais de detalhe e depois a gente segue com as perguntas. O Hans. Então, Hans, por favor. Bom, então vamos começar aqui pelo começo, no caso. Eu expliquei um pouco sobre essa questão da desigualdade social, que é um problema que a gente tenta atacar. Estou muito perto? Então, vou ficar aqui melhor. A questão da desigualdade social, que é um problema que a gente tenta atacar. Então, assim, nós vemos desde sempre muitas áreas enormes que não são utilizadas. A gente vê por que não gerar emprego e renda aqui através da comercialização de alimentos nesses locais. Então, essa é algo que é o foco principal da Cidade Sem Fome. Pode passar. Então, nosso objetivo principal é gerar emprego e renda através da comercialização de alimentos orgânicos. A gente só constrói em áreas de periferia. Às vezes, muitas empresas falam, por que você não constrói aqui no centro? Eu falo, no centro tem emprego, tem que ser na periferia.
Não, mas a gente quer fazer no rooftop. Não, no rooftop não dá, vamos fazer no lugar onde tem espaço e precisa de mais pessoas. A gente sempre tem muito essa preocupação. Quanto mais gente entrar no projeto, melhor. Então é basicamente... Acho que tá meio bagunçado isso aqui, mas tudo bem. Todos os projetos todos, então, antes de ir, nós temos... A gente pode ir passando, deixa eu ver. Eu acho que tá ao contrário, mas tudo bem. Vamos lá, o primeiro aqui e depois a gente volta. Pode passar. Atividades. Então a gente começa com o modelo de horta comunitário. A gente pega uma área grande, a gente faz captação de recursos, geralmente com empresas privadas. Hoje em dia 5% do financiamento é privado. Nós limpamos essa área, nós tiramos os dejetos, a gente removemos entulhos de anos de lá de dentro, fazemos testes de solo, construímos essas hortas, treinamos a população local a como trabalhar nela e depois de um ano, geralmente com a venda da produção, a horta já é autossustentável para que as pessoas consigam tocar ela sozinhas. O objetivo sempre é que essas hortas rendam pelo menos um salário mínimo para cada pessoa, hoje em dia a média está em 2. E as pessoas tendem a tocar sozinhas, as empresas, essas hortas, não teve até hoje um caso de horta que foi fechada, porque a gente teve alguns casos, eram hortas muito pequenas, a gente viu que não era muito interessante você manter o investimento nelas, então a gente focou nas grandes. Mas depois que você constrói, o próprio bairro tem muito interesse em manter essa área, porque ele vê, nossa, agora temos uma horta, aqui gera emprego, aqui gera a oferta de alimentos e aqui não vai virar uma favela nem um lixão. O próprio bairro tem interesse em manter aquilo, então essa é a razão porque essas hortas têm se mantido todos esses anos. Esse aqui é o outro modelo, que é o horta para empresas. A Sodexo ela praticamente compra a produção dessa horta aqui. Nós pegamos também o mesmo princípio do horta comunitário, a gente pega grandes áreas, só que a gente canaliza a produção para uma empresa. Então isso é uma forma, porque no modelo horta comunitário, o pessoal vende o que tem ali disponível. Nesse caso, a gente consegue programar a produção. Então, por exemplo, a Sodexo precisa de X toneladas de alface, X toneladas de rúcula. Então, a gente consegue programar isso e os trabalhadores têm uma renda garantida, entendeu? Como uma forma de salário fixo igual todos nós temos. Então, essa é uma forma até mais interessante, que é uma que a gente quer expandir. A gente começou isso ano passado e a gente viu que deu muito certo, então nós queremos expandir esse modelo, botar mais bairro, mas também para empresas e comércios, porque isso é uma coisa que está gerando renda de uma forma mais fixa para as pessoas. Isso é muito importante, porque não é só gerar qualquer renda. Você gerar R$300 não vai fazer a mínima diferença na vida das pessoas. Você tem que gerar salários mínimos, que obviamente a conta das pessoas são fixas, como de todos nós. Esse aqui é um modelo, já é uma questão mais educacional, modelo horta nas escolas. Nós construímos hortas em escolas públicas. Nós pegamos também financiamento privado para fazer essas hortas. Em geral, a gente não faz só a horta, mas a gente também faz pequenas reformas na escola, porque a merenda escolar ela é muito deficiente. Qualquer pessoa que já tenha estudado escola pública deve saber. O governo oferece o básico, que é feijão, arroz, macarrão. Não é nada nutritivo. Então, esse tipo de horta tem ajudado a, digamos, adequar a merenda escolar para uma coisa mais nutritiva e, ao mesmo tempo, que gera uma atividade extracurricular para as crianças, porque escola pública nunca tem atividade extracurricular, então os professores podem utilizar essa horta para ciências e as crianças adoram mexer. Então, assim, se tiver a oportunidade de visitar uma escola, a gente vai e você vê que as crianças adoram ter isso. Aqui a gente mostra algumas fotos do antes e depois. Eram áreas que eram, sabe, super mato, algumas áreas eram mega favelizadas e depois isso aqui veio que vira uma área produtiva para o bairro. Essas áreas, elas são, as próprias empresas têm muito interesse em ceder elas para a gente, porque elas veem que o pessoal invade essa área e depois que você tira, entrou, esquece, não tem mais como sair. E o bairro não gosta disso também, porque se não vira uma favela, vira um lixão, e aí vira epidemia de dengue, epidemia de chikungunya, o centro de zoonose nunca entra nesse lugar aqui para fazer a manutenção. Então, assim, tendo uma horta é bom para todo mundo, é bom para a empresa que compra, é bom para o bairro que tem mais alimento, é bom para o bairro que tem mais emprego, então todo mundo sai ganhando nesse modelo. Só sobe um pouquinho antes, lá para o alto. Aqui está um pouco fora de ordem essa apresentação. Lá para isso. Aqui a gente mostra muito dos antes e depois, os trabalhadores, ou seja, áreas que eram mega cheias de mato, viram áreas produtivas. Esse aqui é hortas nas escolas, isso aqui é numa linha de transmissão, muitas empresas que têm de energia, que cruzam as periferias, são empresas de energia.
E essas linhões para a gente é muito interessante porque eles têm muito espaço, então você consegue botar muita gente trabalhando e a produção é muito alta, de forma que consegue sustentar as pessoas que estão ali. Pode ir lá para o início, que aí eu explico. Tá, agora pode ver. Todos os nossos projetos, geralmente, eles são feitos de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, cada empresa, todos os nossos projetos são financiados por empresa, então cada empresa tem uma ODS específica que ela tem interesse, ou algumas ODS que ela tem interesse em patrocinar. Então, a gente sempre faz com base nisso. Esse tipo de ODS é muito interessante porque, ao mesmo tempo que é um pouco complexo você traduzir, mas deixa padrão a análise de resultado. A gente tem muito foco no resultado dessas hortas depois de um tempo. Então, a gente vai medir. Está gerando renda? Quanto de renda está gerando? Está tirando as pessoas efetivamente da pobreza? As pessoas elas estão tendo mais capacitação profissional? Quanto de água nosso sistema de irrigação por gotejamento está usando a menos do que a agricultura tradicional? Então, assim, tem uma série de medidas que você pode fazer graças a esses ODS. Antigamente, cada um fazia sua análise, não tinha algo padrão. Agora tem um padrão que você pode ver se aquele projeto está andando ou não. Então, isso para a gente é algo muito importante. Como nosso financiamento é 100% privado, a gente tem que mostrar resultado para as empresas. Tem que falar, olha, pegamos tanto de dinheiro, mas está aqui o resultado, isso gerou isso. E graças a esses 10 a gente consegue fazer. Pode passar. Aqui os nossos números hoje em dia, está um pouco desatualizado, mas é basicamente isso que nós operamos hoje em dia. Tem 25 hortas comunitárias grandes, hoje em dia esse número acho que já está em 45 hortas nas escolas. Aqui os profissionais capacitados, empregos diretos gerados e as pessoas com a subsistência garantida atualmente. Esses aqui são nossos parceiros, a gente sempre trabalha muito com empresa privada. No início já foi muito com quando começou a Cidade Sem Fome a gente teve muito, digamos, financiamento de governo. No longo prazo a gente viu que não é tão interessante assim, o governo sempre tem aquela questão do que o governo de turno está interessado, a gente quer fugir um pouco disso e com a empresa privada fica melhor, digamos, o trabalho. Até porque nossos projetos são sempre de muito longo prazo. Governos geralmente duram 4 em 4 anos e nós não podemos mudar o nosso projeto de 4 em 4 anos. Ele tem que ser fixo, a gente precisa fazer captação constante e as pessoas que trabalham lá precisam dos seus empregos constantemente. Então a gente tenta o máximo possível fugir de financiamento público. Aqui são alguns prêmios que nós ganhamos nos últimos anos. O mais importante que a gente ganhou foi o reconhecimento da ONU, lá em Dubai, uns anos atrás, foi em 2012, se eu não me engano, 2012, 2013. E que mostra que essa é uma opção futura de você, digamos, de gerar emprego e de gerar autonomia para os bairros de periferia, gerar empregos na região e tirar da pobreza, então, pessoas da pobreza. Então, assim, como a maior parte da população mundial está indo para a área urbana, em 2050 eu acho que quase 80% da população mundial vai estar em área urbana. Então você precisa achar formas de alimentar essa gente toda. E perto, já tem um dado da própria Sodexo, que eu acho que é 31% da alimentação que é comprada, ela chega podre, entendeu? Porque a zona de produção e a zona de comercialização é muito longe uma da outra. Isso é uma perda de dinheiro para a própria empresa. É um gasto enorme de combustível que gera efeito estufa. Então, assim, imagine isso no mundo inteiro. Quanto mais perto a zona de produção da zona de consumo, melhor para todo mundo. Aqui nós usamos muito o Instagram, digamos, para comunicar o que a gente está fazendo diariamente em todas as áreas. Então, antigamente era Facebook, só que agora Facebook ninguém mais entra, né, pelo menos os jovens. Então o pessoal usa muito o Instagram para mostrar, digamos, de forma mais ao vivo o que tem acontecido nas áreas que a gente opera. E aí eu acho que acabou no final, se você foi. Acabou. Então é isso, gente. Obrigado. E se quiserem nos visitar, estamos sempre abertos. Obrigado, Hans. Agora a apresentação do Fábio. Por favor. Então, pessoal, eu vou falar agora das hortas hidropônicas. Tentar nesse momento inicial mostrar para vocês o que é uma horta hidropônica, né, e como que é essa produção em água, até para tentar dimensionar ou imaginar aí para ver como que a gente consegue implantar isso dentro da nossa casa, o que precisa, né, como que é o funcionamento disso, como que é quanto gasta de energia, para depois eu falar um pouco do projeto lá de Osasco, que tem trazido uns resultados bem interessantes com as comunidades, né. Então, pode passar. Aqui rapidinho, voltar aqui só para comentar, né, que sobre o projeto de Osasco,
Ele é realizado pelo Centro Social Carisma, e aí eu, Fábio de Santos Campos e o Raul de Almeida, que é um companheiro de trabalho que eu chamei depois que eu tive um acidente, ele começou a trabalhar comigo, são as pessoas que estão atuando lá nesse projeto, né? Pode passar. Então, o que são hortas hidropônicas, né? O próprio nome, ele já diz um pouco isso, né? Quando a gente separa aí vai ver a semântica da palavra. Hidro, água, pônico é o trabalho, então é o cultivo em água. E aí como que funciona? Né? E por que fazer isso? As hortas hidropônicas, ela tem vantagens potenciais, porque apresenta uma série de parâmetros, assim, de indicadores que possibilita a gente conseguir produzir em uma quantidade razoável ou uma escala boa, com menos trabalho, com menos preocupações às vezes do que é ter o conhecimento de trabalhar com o solo. Para quem trabalha com planta em solo, tem muito mais dificuldade às vezes o conhecimento que você tem que adquirir para conseguir entender o que está acontecendo. E essas técnicas que foram elaboradas aí, principalmente na década de 50 para cá, começou a se desenvolver um pouco mais as tecnologias de hidroponia, conseguiu-se trazer instrumentos para a gente, qualquer pessoa que não tem um conhecimento tão avançado, fazer essa produção em casa. Então, por exemplo, a gente vai ter um melhor controle sobre a composição dos nutrientes fornecidos às plantas. Às vezes a gente pega um solo que a gente não sabe como que aquele solo está. A gente olha para um solo e fala, que nutriente que tem aqui na planta? Porque a planta precisa de água, precisa de iluminação para fazer fotossíntese e precisa de uma série de nutrientes. E a gente concentrando isso na água, a gente consegue introduzir esses nutrientes na água. Né? Então vou comentar um pouco melhor desses nutrientes depois. Tem um menor consumo de água e de fertilizantes, porque justamente você consegue dimensionar o seu sistema de acordo com o que você quer dimensionar. Então você sabe, vou produzir, tem 20 espaços para produzir 30 plantas. Então você vai dimensionar a quantidade de água que você vai usar por um período X e a quantidade de nutrientes que você precisa para aquele período, dependendo do que você vai cultivar, né? Então você já consegue dimensionar e ter uma ideia do custo, o que você precisa comprar, quais são os nutrientes, onde você vai comprar esses nutrientes, como que vai fazer. Tem um melhor controle fitossanitário, isso quer dizer que a gente consegue ter um controle melhor dessas doenças que aparecem nas plantas, né? Então você tem um local mais adequado, você consegue ter uma higienização melhor, entender um pouco melhor essa questão das doenças que acontecem. Na hidroponia também tem, às vezes você está lá cultivando tomate, vai aparecer um fungozinho, as folhas vão ficar às vezes com uma coloração diferente, mas na hidroponia você consegue controlar essas adversidades de uma forma mais prática. Dispensa a rotação de cultura, então quando você às vezes está trabalhando no solo, você vai plantar só um tipo de espécie ali, só alface. Depois de um tempo aquele solo ele vai perder uma carga de nutrientes que tem ali, você tem que fazer uma rotação de cultura. Quando você está trabalhando com a água, você está sempre trocando essa água. A cada mês ou um mês e meio você vai lá e troca toda a água do sistema, coloca novos nutrientes e aí você está trocando todo esse fornecimento dos nutrientes das plantas. Então no sisteminha ali você não vai ter esse problema. Tem uma qualidade muito boa sobre o seu alimento e tem um preço bem bacana também, porque você está gastando muito pouco para produzir, né? Você está deixando de consumir às vezes fora e você está produzindo ali com uma quantidade razoável de insumos. E quando a gente vai falar aí da sustentabilidade que o Hans comentou, né, dessa questão de onde é produzido o alimento, ele é transportado de longe. Você vai na feira, você vai perguntar de onde vem a banana, vem da Bahia, vai perguntar de onde vem o coco, vem tudo de longe, né? A gente aqui em São Paulo, a gente tem um cinturão verde que às vezes vem bastante hortaliça, mas está muito longe. Então você consegue produzir o alimento ali perto da sua casa, na sua parede, numa escala pequenininha. E aí você vai entrar então na produção local de consumo, sustentabilidade, nesses conceitos. Né? Pode ir para o próximo. Então como que funciona o sistema hidropônico? Basicamente esse é um sistema bem simples, tá? De pequena escala, que é basicamente que a gente está utilizando lá para as famílias de Osasco. A gente tem sistemas em grande escala. A hidroponia inicialmente foi pensando em reduzir a escala, mas não nessa escala. Foi pensando em reduzir uma escala, em vez de você ter uma área de vários hectares, né, que dá vários campos de futebol, você vai ter uma área, sei lá, de 1.000 metros quadrados e você vai fazer, por exemplo, tipo um viveiro. Eu vou te mostrar uma foto para vocês depois. Mas nessa escalinha pequenininha, para vocês pensarem, um espacinho desse pequenininho que ocupa talvez o espaço dessa televisão aqui, você vai conseguir produzir
pelo menos aqui eu acho que tem um espaço para 50 mudas, né? Então você vai ter um reservatório de solução nutritiva, onde vai estar sua água. Esse reservatório vai ter uma bomba aqui dentro, que vai levar a água aqui para cima. E essa água vai alimentar o sistema, ela vai passar por baixo aqui. E por gravidade essa água então ela vai cair e vai retornar para o sistema. Nesse reservatório você vai colocar o que a gente chama da solução nutritiva, que são esses pacotinhos aqui. Então isso aqui são diferentes formas que você pode adquirir isso na hidroponia, mas de forma geral os nutrientes que tem no solo. A indústria, né, da hidroponia extrai esses nutrientes, então cálcio, nitrogênio, potássio, ferro, molibdênio, macro e micronutrientes, eles extraem, separam, e aí a gente consegue dimensionar o quanto que a gente vai aplicar de acordo com o que a gente vai produzir. Então, às vezes tem tabelas específicas, o alface ele gosta mais disso do que daquilo, o tomate gosta um pouco mais de ferro, a rúcula, né, a rúcula e o agrão gosta um pouquinho mais de ferro, então você vai dimensionar a quantidade de nutrientes que você precisa de acordo com o que você vai cultivar, mas de forma geral dá para você pensar numa média e aí você vai dimensionar a quantidade que você vai usar de acordo com o seu tamanho de reservatório. Para esse sisteminha aqui, lá em Osasco a gente está utilizando um sistema de 40 litros, aquelas caixinhas de 40 litros com tampa, né? Aí você vai encher isso aqui com água, vai colocar a sua solução nutritiva, que a gente dimensionou para durar mais ou menos um mês, então cada mês tem que ter uma troca dessa água. Aí você encheu, você vai colocar suas plantas aqui, vai ligar na energia elétrica, e aí a bomba vai funcionar intermitentemente, 24 horas por dia. Existem algumas melhorias para fazer no sistema, que por exemplo você coloca um temporizador para fazer uma pausa de 15 minutos, porque a raiz da planta precisa de oxigênio também. Então se você deixa 24 horas por dia, pode dar um problema, mas existem outras formas de você fazer a água bater na paredinha, criar umas bolinhas, aí são detalhes que a gente pode ter, se quem tiver dúvida, perguntar depois. E aí aqui a gente tem os materiais necessários, então o kit de nutrientes, água, mudas ou sementes. Comprar mudas, a gente compra muda, é melhor, porque tem gente que consegue produzir e comprar semente e já encaixa direto ali no sistema. Suporte para as mudas, eu não coloquei nenhuma foto aqui, mas suporte para as mudas é um copinho, geralmente um copinho de PVC, já vende uns formatinhos, copinhos bem resistentes. Utilizar copinho de plástico que a gente tem no mercado, os 300 ml, dá certo, só que depois que a raiz começa a crescer, ela vai e rasga o copinho e você tem que trocar depois. Se usar um copinho específico para isso, você não precisa trocar. Energia elétrica, a gente fez uns cálculos lá com o pessoal de Osasco, está dando R$5 por mês, é bem pouquinho que usa. Uma bomba, que não é muito caro também. Medidor de pH e TDS. Isso aqui é legal para a gente ter isso aqui, ele faz uma diferença para fazer uma análise mais específica, né? O pH, tanto no solo quanto na água, se tiver, o pH ele varia de 0 a 14, né? Se você tiver um solo muito ácido, abaixo de 5, né? Ou um solo muito alcalino, quando está acima de 7, a planta não consegue absorver os nutrientes que estão ali. Então não adianta ter um monte de nutriente ali no solo, na água, se o pH não estiver desequilibrado, a planta não vai absorver. Aí vai começar a aparecer umas manchas nas folhas. Então isso aqui é bom para você realmente medir. Você dimensionou aqui no sistema, mas às vezes você vai lá e mede, o pH está muito alto. Aí você pode colocar o pH está muito baixo, você pode colocar um pouquinho de cal ou colocar alguma outra solução que vai equilibrar esse pH. E TDS é total de sólidos dissolvidos, acho que aqui está em inglês. Isso é para medir a condição muito alto, isso aqui vai te dizer. E isso pode, se você colocar muito ferro, pode ser ruim para a planta, para o sistema, pode começar a crescer outros micro-organismos no sistema, porque você está dando alimento, luz e água, vai aparecer algas no sistema, então isso favorece. Então isso aqui ajuda a controlar. Dá para fazer assim, as famílias de Osasco, eles, como é um pouco difícil a relação com isso aqui, a gente que vai lá e faz a medição, só para ver se está tudo certo, mas de forma geral isso aqui é baratinho também, você consegue comprar, dimensionar um sistema desse aqui completo, a gente calculou mais ou menos uns R$500, contando todos os nutrientes para você começar o sistema, né? Pode passar. E aqui umas fotos para vocês terem ideia do que eu comentei. Então a gente tem sistemas hidropônicos para flores, produção de flores, que está tudo na água, então ele não é já numa escala vertical, é numa escala horizontal, né? Então de comprido. Essa aqui gigantesca é uma produção de hortaliças,
E mais umas duas fotos que eu coloquei aqui só para vocês verem outros tipos de sistemas que dá para montar com cano de PVC, dá para montar às vezes com caixa de areia, né? E sobre o projeto, vou comentar um pouquinho agora sobre o projeto. A gente está lá a gente fez a capacitação de 40 famílias na comunidade de Osasco, foram 3 oficinas, cada oficina mais ou menos umas 15 pessoas. O projeto tem um foco para as mulheres por causa da questão do empoderamento feminino, mas a gente tem homens participando, porque também os companheiros das esposas, as mulheres que participam também ajudam a cuidar do sistema, mas a gente, como sabe, a questão das mulheres em casa, elas têm esse cuidado maior, elas acabam participando e, nossa, tem cada caso interessante lá que a gente conheceu, de cada família é uma história, né? E aí tem essa questão da segurança alimentar, muito interessante. A gente começou a conversar com as famílias, como depois que elas começaram a consumir esses alimentos, eles falaram, nossa, o sabor do alimento é muito bom, diferente do alface que eu comi no mercado. Teve pessoas que eram agricultores e começou a produzir em casa, falaram, nossa, isso aqui me lembra da época que eu morava lá no Paraná, e tinha uma terrinha, e resgatei o sabor do alimento que eu produzia antes, que é diferente do mercado. Também tem a questão da geração da renda, combate à fome e nutrição. Geração de renda, nessa primeira parte do projeto, ela entrou justamente porque as famílias deixaram de comprar alimentos no mercado. Com pouco custo que elas tiveram, então começaram a produzir alimentos. Elas não chegaram a comercializar, mas doaram bastante, porque às vezes elas produzem de uma vez 30 hortaliças e aí doam, né? Acabaram de doar para a amiga, para o companheiro ali do lado. E aí tem também essa questão da promoção do desenvolvimento local, que é você incentivar o cultivo de alimentos em casa, construção coletiva de conhecimento. A gente criou um grupo no WhatsApp e a troca de conhecimento que acontece, ou na segunda e na terceira oficina vem as outras famílias, né, e trazem lá o conhecimento. Elas falam, em casa eu fiz assim, em casa eu fiz assim, desse jeito, deu certo. E a gente que está lá na assistência técnica acaba aprendendo muito com as famílias, né, porque cada casa tem a sua especificidade. Pô, a casa ali bate menos sol do que a outra. O que aquela família fez para conseguir adequar aquele sistema num lugar onde bate muito pouco sol? Ou tem uma casa que está na laje, está lá na laje da casa, lá na comunidade, bate sol o dia inteiro. Pegou uma garrafinha de água com gelo, colocou lá dentro da água, porque a temperatura da água não pode ficar muito quente, e elas mesmas pensaram, pô, vamos colocar água aqui com gelo aqui dentro para baixar a temperatura. Então, eles mesmos vão desenvolvendo essas ideias. E pode passar. E aí aqui, umas fotinhas das oficinas, né, quando a gente fez com as famílias do projeto, a gente teve 40 pessoas capacitadas, 27 sistemas implantados aproximadamente, e a gente sempre faz visitas nas casas das famílias para ver como está o sistema, principalmente depois que acontece a oficina, para dar esse primeiro apoio. Porque às vezes tem famílias que nunca mexeram com planta, nunca mexeram com esse sistema, e tem dificuldades também, né? E teve também a realização de feira, né? A Celina teve essa ideia uma vez lá na Associação Carisma, falou, a gente vai fazer uma feira aqui, vamos comercializar os produtos, ou trazem aqui que a gente paga para vocês. Utilizaram na cozinha também, foi bem bacana. Pode passar. E, bom, rapidamente aqui a gente tem também umas limitações do projeto, que é esse cuidado com algumas famílias. Então as dificuldades pessoais, às vezes as pessoas não têm uma experiência com plantio, ou também fica muito pouco tempo em casa e acaba tendo muita dificuldade. Mudas, isso aqui é uma questão crucial dentro do projeto. A gente está dentro da cidade, onde a gente consegue muda? É muito difícil conseguir muda. Então a gente está pensando em umas alternativas, mas as famílias não conseguiram ali na região localizar onde conseguem mudas, e às vezes elas não têm carro para buscar muda também. Então a associação sempre compra uma leva de mudas e a gente faz uma distribuição dessas mudas a cada 2 meses mais ou menos. Os insumos de hidroponia não é tão fácil achar, são lugares específicos, então a associação compra uma quantidade grande de insumos para durar uns 2 anos, mas as famílias ainda têm que ir lá pegar esse insumo na associação, mas elas moram perto. Não é tão difícil, a gente vai lá, separa os insumos para elas, vão e pegam, mas isso também às vezes toma um tempo da família, ela tem que ir lá, tem famílias, a gente sabe da vida da pessoa que mora em comunidade, trabalha 12 horas fora de casa, vai trabalhar no centro, demora muito para voltar, né? E o manejo do sistema, que às vezes depende também de questões locais, falta de espaço na residência,
O sistema tem que ter uma limpeza no sistema a cada 2 meses, porque, como eu falei, tem sol, tem alimento e tem água. Acaba crescendo algas no cano, que aí você tem que ir lá limpar. Onde bate sol e onde põe a muda, às vezes acaba crescendo umas alguinhas que são verdes. E ela faz parte, né? A vida acontecendo ali, mas às vezes tem que fazer a limpeza do sistema porque elas estão disputando os alimentos, os nutrientes que iriam para as plantas. E dependência da iluminação solar, pode passar. E também as potencialidades do projeto, essa reconexão com a natureza, né? Então famílias que vieram de áreas rurais tiveram essa experiência com plantio. E teve o caso de umas mulheres que nunca plantaram, aí eu fui visitá-las na casa dela, estava cheio de vaso, plantado um monte de coisa. Ela alterou, né? A hidroponia foi para além do sistema, foi para casa, né? Então ela começou a colocar um monte de vaso lá, plantou um monte de coisa. Aí eu perguntei, você já tinha plantado alguma vez na vida? Não, nunca plantei. Aí começou a plantar um monte de coisa muito legal. Essa questão da construção do conhecimento, que a troca entre as famílias, é incrível ver isso, como que elas se envolvem com esse projeto, acaba compartilhando com o próximo, né? Aí empoderamento feminino, elas mesmas acabam citando isso às vezes nas conversas, geração de renda, alimentação saudável, como eu já comentei, pode passar. E aqui uma frase do Paulo Freire, que é uma coisa que a gente usa no coletivo nosso, na SOCE, que a gente sempre gosta de ensinar, não é transferir conhecimento, mas criar essas possibilidades para a própria produção ou construção. E isso está totalmente envolvido com essa questão do projeto, né? Pode passar. E aí a gente está pensando em possibilidades aí para o ano que vem, que é implantar um viveiro no Centro Social Carisma para a gente resolver essa questão aí desse gargalo das mudas, que a gente está na cidade e não tem viveiros próximos. Uma questão aí que é um outro debate, transição para aguaponia, organoponia, que aí a gente consegue, quando faz a transição para esses sistemas, que são sistemas que não utilizam insumos. A aquaponia a gente usa peixe ao invés de insumo. Então a gente alimenta o peixe e o peixe vai alimentar as plantas. E o sistema é parecido. E organoponia a gente usa adubo que a gente consegue comprar no mercado ou produzir de casa, né, com compostagem. E tem que desenvolver sistemas mais compactos. Pode passar. Isso aqui é um vídeo que, na verdade, eu coloquei aqui, mas depois compartilho a apresentação para vocês, que é o vídeo do projeto, que o Davi aparece falando aí sobre o projeto, né, como coordenador. Depois, se vocês quiserem assistir, quem não teve a oportunidade, assiste, que tem as famílias falando, é muito bonito o vídeo, pode passar, ficou muito bem feito. E é isso, e quem quiser saber mais também, a gente tem os canais aí que eu deixei do Centro Social Carisma, um centro muito bom, bacana, com projetos sociais lá em Osasco, da equipe que eu trabalho, pode passar. Oi? Parceria com o Instituto Stop Hunger, com certeza, né? Se não fosse o Instituto Stop Hunger, a gente não estaria acontecendo esse projeto. E eu coloquei aqui na última slide uns manuais de referências que eu citei. Para quem quiser entender um pouco mais de agricultura urbana ou dimensionamento de hidroponias para fazer em casa, se der uma olhadinha aqui nesses manuais, vocês vai tirar bastante dúvida, mas também estou à disposição. Tá? Acho que é isso. Obrigado, gente. Só um ajuste técnico aqui. Bom, obrigado, Fábio Santis. Já conhecemos 2 tipos de cultivo. Vamos para o terceiro com Evandro Miranda, por favor. Tudo bem, pessoal? Acredito que minha proposta é muito mais simplória do que meus colegas aqui. Então, primeiramente, a gente trabalha com paisagismo, a gente faz jardim. A gente vem cuidando das plantas aqui da Sodexo, a gente fornece orquídea, o meu foco principal ali é um orquidário, a gente trabalha com orquídeas. E diversas vezes esses clientes pedem pra gente, tipo, a gente fez um jardim, o cara tem uma área gourmet, ele fala, pô, nossa, adoraria ter umas plantinhas aqui pra gente usar no churrasco, ou enfim, algo básico. E nisso, a gente começou a implantar hortas verticais. Vocês que são colaboradores da Sodexo, eu acredito que vocês chegaram a ver no 6º andar, aquele painel vermelho que a gente fez, e é basicamente isso. A gente tenta o quê? Trazer essa experiência de ter leguminosas, de ter hortaliças, de ter temperos em geral, coisa pouca, nada muito exacerbado,
Mas para a pessoa que gosta de cozinhar, falar, meu, adoraria ter um temperinho fresco aqui. Vou ali, pego um tempero fresco e já consegue fazer uma comida, enfim, qualquer coisa. Não tem tanto esse cunho social, mas eu acredito que já desperta em cada um de vocês alguma coisa de, nossa, é fácil, eu consigo fazer isso na minha casa e é, de fato, fácil. Só precisa de terra, água e um pouquinho de disposição. Um vasinho, existem várias formas de fazer isso, você pode fazer num vaso pequeno ou você pode também, como eu posso dizer, você assimilar essas coisas, colocar junto a parte da decoração também com isso. Então vira uma peça de design, como vocês viram lá em cima, é algo bonito para os olhos e também bastante produtivo. E além de ser produtivo, é orgânico, a gente não usa nenhum componente químico, então todo o adubo, toda a parte de nitrogênio, fósforo e potássio vai vir de meios orgânicos. Pode passar, por gentileza. Então a gente fala aqui, até coloca a palavra ali de Pinterest. Hoje em dia todo mundo olha várias coisas no Pinterest e fala, nossa, que coisa linda, gostaria de ter isso em casa, plantar, mas é difícil de cuidar. Não é fácil. Então eu queria despertar isso em vocês e fazer isso um pouco em casa. Até disso eu trouxe umas dicas básicas, que acredito que é o básico. Todo mundo gostaria de ter umas plantinhas, acredito que vocês estarem aqui hoje, vocês têm interesse nisso. Então, eu acredito que é muito tranquilo fazer isso, eu até coloquei ali, nem todo mundo fala, mas para crescer saudável você vai precisar de solo, água e sol, somente. E as mudinhas, né? Pode passar, por gentileza. Aqui, ó, para uma horta crescer saudável, ela precisa de luz, como todos eles falaram, luminosidade é o essencial, que a planta precisa fazer fotossíntese e ela vai se desenvolver. No caso aqui da horta da Sodexo, a gente conseguiu um local exato para ela, a gente deixou aquele painel ali e ela pega no mínimo 6 horas de sol e fazem as plantas crescerem muito, muito, muito rápido. A Eliana está aqui para falar para a gente, questão de 15, 20 dias, as plantinhas dobraram, triplicaram de tamanho. Então, até na casa de vocês, na hora que vocês forem fazer um vaso, uma horta, sempre prestem atenção ali na questão da luminosidade. Não existe sol demais para a planta, existe somente água de menos. Então, dá para você conseguir botar ela 12 horas de sol, ela vai fazer 12 horas de fotossíntese, mas precisa da água para ter essa qualidade das plantas, senão ela vai sofrer. Aqui, nessa questão de cuidado com a quantidade de água, como a gente está falando em algo bem simplório, vazio, nada automático, algo dentro de casa, algo para a gente fazer bem, com custo bem baixo, o melhor medidor de água para a gente ver é o dedo. Você coloca o dedo ali dentro da terra e vê, nossa, está molhado, meu dedo saiu sujo, perfeito, está molhada. E se estiver seca, é hora de você regar. E também tem essa questão de regar demais. Eu vejo que muito do pessoal que é entusiasta começa a regar e mata a planta afogada, digamos assim. Isso acontece. Meu Deus, mas nunca minhas plantas morrem. Então tem que ter esse equilíbrio aí de rega. Não precisa regar tanto e também não tão pouco. Então, como eles já falaram aqui, tem essa rotatividade de cultura, mas também tem plantas que não combinam entre si. Ali a gente tentou dividir, por exemplo, hortelã. Hortelã, ela vai embora e acaba que ela não sufoca, mas ela toma energia, toma espaço de outras plantas. Então é legal sempre dar uma pesquisadinha no Google, ver quais são essas plantas que combinam entre si para você, enfim, conseguir ter uma produção um pouco maior, melhor, que elas vivem de uma forma pacífica. Adubo. Como eu falei para vocês, a gente tenta não utilizar nada químico. Hoje em dia você vai no mercado, tem esses adubos fortes, enfim, uma série de adubos, que são todos baseados aí em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas são adubos químicos. Você vai no mercado, você vai comprar uma hortaliça que está adubada química. Se você tem a possibilidade de estar em casa fazendo isso, por que não usar algo orgânico? Eu aconselho muito bokashi. Bokashi é uma técnica japonesa que o pessoal faz esses adubos e
vai muito bem, tipo, ele atende tranquilo, você consegue adubar só com ele. Se você tiver a possibilidade de também ter uma composteira em casa e recolhendo esses materiais que você usa, casca de banana, casca, enfim, casca de vegetais em geral, também é ótimo que você já consegue, em vez de mandar aquilo para o aterro, você manda para suas plantas, perfeito, tá? Sendo sustentável ali em casa. Mas o ideal é você sempre adubar a planta. A gente sempre lembra do quê? De hidratar a planta. Então o pessoal sempre molha, mas esquece que a planta precisa de nutrientes. Então não é somente molhar, você precisa adubar. Aqui tem a questão de controle de praga. Quer queira, quer não, se você está plantando alguma coisa, a gente adora as plantinhas, os bichos também adoram. Então eles vão comer aquilo. E existem N técnicas de você conseguir controlar essas pragas sem usar pesticidas, sem usar veneno, que é o ideal que a gente está pensando aqui. Uma horta saudável, sem venenos. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode usar, são materiais em casa, assim, coisa básica, que dá para você controlar. E já deixo de antemão, uma planta que está saudável, que está adubada, é mais difícil com que ela pegue esses bichos. E também ter o cuidado do que existem plantas que são mais suscetíveis a pegar esses pulgões. Então tudo bem, couve pega muito pulgão, tomate pega muito pulgão. Já que você vai fazer isso em casa e você não é um expert na área, não é um profissional, tenta escolher umas plantas que não peguem tanto bicho, não é tão difícil assim. E na hora que você for comprar uma muda, não sei se vocês vão ser asa, enfim, dá para dar uma perguntadinha pro pessoal, falar, e aí, o que você acha que é mais fácil? O pessoal, não, essa daqui vai bem, essa daqui não vai. Então, dá para chegar nesse ponto. No caso, formiga, se você jogar talco nas formigas, elas vão embora. No caso das lagartas, que também dá bastante em horta, você só tira a lagarta dali e joga fora, enfim, na hora que você for usar, depois você dá uma lavada boa enfim, no pé de alface, no que for, e é tranquilo. Se tiver os ovinhos também dessas lagartas nas folhas, é interessante tirar aquela folha para aquelas lagartas não disseminarem e não contaminar, enfim, não comerem ali toda a sua produção. Pulgão, o pessoal coloca ali borrifar calda de alho ou uma calda de coentro. Também existe aquela questão de fumo de corda, acho que todo mundo já ouviu falar. Você compra aquele fumo, deixa ali na água e borrifa de vez em quando. São controles eficazes, não tão eficazes que nem algo químico, mas dá para fazer, tranquilo. E como é uma horta em pequena escala, tranquilo. Se você vê alguma coisa errada, uma folha esquisita, dá para você, enfim, agir e conseguir fazer algo antes de tudo e por água abaixo. Então, a questão de poda, às vezes a gente vê aquela planta crescendo e fica com dó de podar, mas é ótimo também as podas para a planta. Se você corta a gema apical dela ali, ela vai dobrando, vai crescendo mais. Então, isso é bom, sempre é bom podar as plantas. Se você vê também uma folha amarelada, coisa esquisita que está ali, que não está fazendo parte daquele contexto, o interessante é tirar. E, por exemplo, aqui na horta da Sodexo, cada sexta-feira a gente vem e faz uma poda, tira todo o material que já está pronto e distribui para os funcionários. Se a gente conseguir fazer isso, dá para você ter esse tipo de hortaliça, por exemplo, manjericão, salsinha, cebolinha, dá para ter ad eterno, o negócio vai embora. E uma dica que eu dou também para quem está começando, falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Muitas vezes você compra salsinha que vem da hidroponia e ela já vem com um monte de cabelinho lá. Eu já fiz isso e deu certo, não sei se é o correto a se fazer. Eu pego aquele cabelinho que ela tem ali, aquela mudinha e coloco na terra e vai embora. E é isso, são coisas simples que dá pra gente fazer e ter alguma coisinha em casa. Não precisa ter um espaço muito grande, eu acredito que muitos de vocês, como eu, moram em apartamento. É um lugar pequeno, você vai ter que cultivar aquilo no vaso, não dá para colocar um negócio gigante, mas todo mundo quer ter uma plantinha, coloca ali, enfim, é gostoso, é legal. E na hora de colheita também, eu coloquei umas fotos aqui para a gente ir colhendo sempre as mais velhas primeiro e deixando as novas se regenerando. E
não tem muito detalhe. No caso dessa horta que a gente fez na Sodexo, a gente conseguiu automatizar a irrigação. É um pouco diferente dessa parte aqui do Fábio, que ele falou de hidroponia. A gente não tem um sistema fechado, mas tem somente um sistema de gotejamento. Então, lá em cima do prédio tem um temporizador, que todo dia às 6 da manhã ele abre, às 6 da tarde ele abre também, fica gotejando ali uma média de 15 minutos, 20 minutos. Isso porque aqui na Sodexo a gente não tem uma pessoa responsável por essas regras, a gente não tem uma pessoa ali para fazer isso. Então isso facilita a vida. Quem tiver essa possibilidade de colocar um temporizador, é ótimo, porque você só deixa ali, escolhe um local ensolarado e vai super bem. Mas se você também não tiver essa possibilidade, hoje tem empresas que fazem aqueles vasinhos auto-irrigáveis, que já ajuda bastante, ou até mesmo você ir regando, mas só não pode esquecer de regar. E, gente, eu agradeço muito pela oportunidade, obrigado. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida depois, eu estou aqui toda sexta-feira, a gente pode trocar ideia disso. Estou totalmente aberto para tudo que vocês precisarem. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Evandro. Só para um alinhamento de tempo, 20 minutos. Nós temos aqui, acho que em média, 6 perguntas no total. Então você é breve aqui nas perguntas e vocês também nas respostas. Porque eu queria abrir para o público também, se tiver alguma pergunta aqui na nossa plateia. Bom, vocês viram que bacana, são 3 tipos de cultivo diferentes, mas todos com o mesmo propósito, que é promover uma alimentação mais saudável, mais nutritiva e o consumo de hortaliças no nosso dia a dia, né, que às vezes a gente acaba evitando. Bom, Hans, a primeira pergunta vai para você. Alô? Agora foi. Ok. Eu acho que na sua apresentação, Hans, você já falou um pouquinho, mas só para a gente detalhar, e se você puder falar quais são as regiões, especialmente aqui em São Paulo, que é a nossa região da grande maioria, como surgiu a ideia de desenvolver hortas comunitárias urbanas, e principalmente com foco em geração de renda. E já emendar a segunda, qualquer pessoa pode se candidatar para ser um voluntário nos projetos? Vocês aceitam voluntários também? Bom, vou responder primeiro pela segunda pergunta, que é mais fácil. Sim, qualquer um pode se candidatar como voluntário. A gente tem muitos projetos que requer voluntário. Hoje em dia a gente está canalizando muito para o programa Rota nas escolas, que é escola pública, é algo que eu tenho visto andando. Elas realmente estão com muito problema, ela não tem nenhum tipo de ajuda do governo. Então, assim, o máximo de ajuda que as pessoas puderem dar, desde doando materiais escolares, doando tinta, doando, às vezes, o tempo que você tem para ajudar alguma reforma que a escola esteja precisando, é algo que é super válido, que a situação, nesse caso de escola especificamente, é uma coisa realmente muito feia. E especificar, ou seja, voluntários, depois vocês podem falar com o Davi, que ele tem nossos contatos, então quem quiser se candidatar, estamos aí para canalizar para o melhor uso da mão de obra dos voluntários. E o projeto de hortas urbanas ele surgiu em 2004. O Hans, que é o meu pai, ele trabalhou na FAO já e ele trouxe projetos de agricultura urbana na Prefeitura de São Paulo. Então eles tinham na época vários terrenos que eram desocupados, o governo comprou a ideia na época, eles começaram esse projeto na Zona Leste, em 5 áreas ali na região da Moca. Mas depois trocou o governo, eles não tiveram interesse, como sempre, por isso que essa é a explicação, porque a gente não trabalha muito com o governo. Eles quiseram, e aí as pessoas que trabalhavam no projeto resolveram fazer uma fundação e fazer isso, digamos, privadamente. Então, é algo que está mais concentrado na Zona Leste, que nós identificamos que é a região onde tem mais empregados e que também tem mais terrenos livres e grandes. Então, é algo que acaba juntando é uma área que tem, digamos, essas duas questões que para a gente é muito específico para você fazer grandes projetos de impacto e de geração de renda.
Então lá, por enquanto, é o melhor lugar para a gente fazer. Mas a ideia é a gente já está expandindo para outros lugares. A gente fez uma horta com Stop Hunger em Resende, a gente tem projetos já em Goiás, então está indo para outras regiões. A gente está muito na região metropolitana, mas a ideia é já ir para outras. A gente está conversando agora com uma empresa lá de Minas Gerais também, para fazer na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, assim, está havendo uma demanda para que seja feito nesses locais. Então, assim, está crescendo, isso é uma coisa muito boa. Excelente. Agora a pergunta vai para o Fábio Santis. Fábio, no projeto de hortas hidropônicas com o Carisma e com o Instituto Stop Hunger, acho que você já falou um pouco, mas vamos reforçar sobre isso. Quem são os beneficiários, né? E como isso acontece? Os beneficiários, né, são as famílias que o Centro Social Carisma atuam lá nos bairros, né? Eu não lembro o nome dos bairros, mas são 3 bairros que ficam no entorno do Centro Social Carisma, que, para vocês terem uma ideia, é perto da estação Quitaúna, né? E aí, o Centro Social Carisma ele atua na região, me parece, já faz algumas décadas. Os filhos dessas famílias vão lá participar de projetos de escolas, eles têm várias ações lá, né? Tem computadores, tem música. Então, essas famílias que já têm uma relação com o Centro Social Carisma foram que eles mapearam, fizeram entrevistas para ver quem tinha interesse no projeto, de participar, e aí mapearam 40 mulheres, principalmente, no total, né? São 38 mulheres e 2 homens. E como está funcionando o projeto, eu expliquei mais ou menos como funcionou, né? A gente fez 3 oficinas de capacitação, depois de cada oficina a gente fez visitas na casa das famílias. As oficinas já acabaram, mas hoje a gente ainda está atuando com as famílias, a gente tem ido lá 2 vezes por mês, pelo menos, para deixar ativo, deixar vivo essa ideia das hortas hidropônicas, para ser algo contínuo e que as famílias continuem. A intenção é ter todas as hortas hidropônicas funcionando intermitentemente, né? São 40 hortas, aí, projeção futura. Hoje tem 20 hortas funcionando ativamente assim, com as famílias. Eu acho que é isso, né? Excelente, Fábio. Não, é isso mesmo. Eu só queria fazer um adendo, principalmente para quem está chegando agora. O Centro Social Carisma é parceiro da Sodexo há 11 anos, né? Também do Instituto Stop Hunger. Eles atuam ali principalmente na região de Quitaúna, como você mencionou, e as crianças fazem o extracurricular dentro da instituição, né? Então são super parceiros. E mais recentemente, esse projeto que a gente considerou super inovador, que já tem 40 famílias capacitadas e 27 implementados, a gente inscreveu esse projeto numa campanha global. E agora a gente vai receber recursos de Paris para impulsionar esse projeto. Então a gente tem uma previsão de mais 3 anos de apoio, com a intenção de chegar em mais 340 famílias. Então é um projeto que foi considerado, e principalmente porque ele visa o desenvolvimento e a capacitação, especialmente de mulheres, que é o foco dessa campanha. Obrigado. Obrigado, Fábio. Evandro Miranda, sua pergunta é: você vê como tendência esse tipo de horta vertical, como temos aqui na Sodexo Benefícios? Minha esposa viu e ficou super curiosa, querendo já saber quanto é que custa isso. Quais são os cuidados que devemos ter? Olha, o que a gente tem observado é que hoje em dia os apartamentos ou casas, se você não for milionário, obviamente, é cada vez menor. Então, é tudo espaço pequeno e a gente precisa... É interessante essa utilização do espaço, porque em 2 metros quadrados você vai ter... Fazendo um comparativo com essa horta aqui, ela tem 1,40 m por 1,20 m por 1,40 m, mais ou menos 2 metros quadrados. Mas ela tem 7 andares. Nesses andares, a gente vai ter essas baias, cuias, enfim, que a gente consegue colocar essas hortaliças, a gente consegue ter 1,20 vezes 7. Então, se eu pegar isso em metro linear, é muito grande, digamos assim, tem bastante espaço para a gente plantar. Aqui nessa horta a gente plantou mais de 10, 12 espécies vegetais diferentes. Então isso faz com que você tenha uma produção diversificada na sua casa, num espaço muito reduzido.
E a questão também de otimização de tempo, porque você consegue irrigação automática, esse gotejamento está tudo ali. A pessoa hoje que quer uma horta dessa vertical em casa, muitas vezes trabalha, sei lá, 8, 10 horas por dia, chega em casa cansado, vai cuidar dos filhos, mas quer ter o prazer de ter um vegetalzinho fresco. Então a gente traz a comodidade e a questão de espaço também, que não ocupa um espaço absurdo. Muitas vezes a pessoa tem um jardim, enfim, uma piscina lá atrás da casa e não quer ter aquele monte de coisa no chão. Então dá para colocar na parede e é bem tranquilo. Excelente. Evandro, Você havia perguntado também a questão de cuidado. Isso. Cuidado somente com essas pragas. Então, é o grande cuidado. Como eu havia falado ali na apresentação, existem N formas orgânicas de você ter esse cuidado, mas não é nada de outro mundo. É um cuidado bem básico, assim, uma vez por semana você pega um dia, ou se você tiver filho, isso também é bem legal, leva seus filhos lá, eles dão uma olhada, enfim, ajudam naquele cultivo, é até um momento legal para você conseguir reunir a família em prol do verde, e isso é legal. Excelente. Bom, a gente queria fazer essa provocação aqui nesse painel e justamente estimular e aguçar vocês a quererem um vasinho com uma hortaliça em casa, ou mais que isso. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco mais dessas dificuldades. Eu trouxe mais aqui 3 ou 4 perguntas, algumas a gente já permeou, vamos reforçar. É aberto a todos, tá? Quem se identificar. E aí, no teu caso, Hans, como é larga escala, você teria que fazer com uma visão mais familiar, ok? Considerando um espaço em terra. Eventualmente aqui alguém mora em casa e tem um espaço lá para uma horta no chão. Como a pessoa pode identificar o melhor tipo de horta para fazer na sua casa, né? Se no vaso, se na hidroponia ou se na terra? Acho que aí depende muito do espaço que cada um tem. E quais dicas vocês podem compartilhar? Bom, eu acho que vai muito de acordo com o espaço que você tem em casa. Então, tem gente que tem casa, tem digamos, jardim, esse tipo de coisa. Então, você consegue, vai muito do espaço que você tem. Então, você tem um apartamento, uma varanda, igual eu tenho uma varanda, experiência própria nesse caso. Tem uma jabuticabeira enorme, o vaso, aí eu estou plantando tudo em volta da jabuticabeira. Já botei peixinho, já botei... Até agora acabei de descobrir que não necessariamente é uma boa você ficar misturando várias coisas, mas eu estou plantando ali, vamos ver o que dá. E tem dado, aliás, ironicamente, porque as folhas da jabuticabeira estão nutrindo o solo para essas hortaliças que eu estou plantando ali darem, esses temperos que eu estou plantando ali darem certo. Então, do jeito torto tem dado certo, então é meio maluco isso. Então, assim, conselho de experiência própria que eu posso dar, porque eu não tenho muita experiência, digamos, em coisas de pequena escala. Mas o que eu tenho feito é justamente isso, tem funcionado ironicamente. Então, pegue um espaço, plante ali e jogue tudo que é matéria orgânica que você puder na terra, que no meu caso tem dado certo. E regue bastante. Excelente. Acho que o mais importante é querer, né? Acho que a gente tem que fazer os testes e ver o que dá. Eu tinha uma outra pergunta, mas já foi respondida, então vamos pular essa pergunta aqui. Por fim, vocês podem compartilhar, e aí cada um no seu tema, quais os principais materiais básicos necessários para esse cultivo em casa? Acho que pode começar pelo Fábio. Bom, só complementando também a fala do Hans, né, que é legal você observar a sua casa, né, se você mora em um apartamento, e o que o Evandro comentou, se você tem um canteirinho, uma possibilidade de ter uma terra ou vaso, é muito legal a prática de compostagem, gente, porque você começa a reciclar o seu resíduo orgânico, que é cerca de 60% do que você produz em casa, e você vai produzir alimento para as plantas, e é o melhor alimento que tem. Ainda mais se você conseguir introduzir minhocas, né? Então, independente da prática, o sistema hidropônico você não precisa, mas se você usar vasinho, terra, o cultivo da compostagem é super indicado para a gente ter uma prática sustentável dentro de casa. E em relação à pergunta do sistema hidropônico, né? Como eu comentei para vocês,
o que vocês vão precisar comprar para ter um sistema hidropônico dentro de casa e ele produz em um mês. Muito rápido, você vai produzir alface, vai produzir um monte de hortaliça, mas você vai precisar de uma bomba de aquário, que não é caro, é baratinho, vai precisar de um reservatório de 40 litros de água, vai precisar montar um sisteminha dentro com... É muito utilizado sistemas com canos de PVC de 75 milímetros, então se você comprar aí geralmente vende por 3 a 6 metros, né? Eles não vendem 1 metro. Se comprar uns 9 metros, você já consegue fazer o sistema em casa, serrar, e aí precisa ter esse trabalho de montar o sistema. Às vezes tem alguns lugares que vende o sistema pronto, você compra na internet, no Mercado Livre você acha. Né? E comprar os insumos. Comprando esses 3 itens, né? O sistema em si e os insumos, e as mudas você já consegue montar o sistema dentro da sua casa. E basta ter uma parede, ou você fazer, se você mora numa casa que tem muito espaço horizontal, se tiver uma parede que bate sol 2 horas por dia, já é o suficiente para você ter um sistema hidropônico. Ou num apartamento, você tem uma varanda. Se tiver uma área maior, você pode, até se você tem um laguinho, às vezes numa casa com um laguinho, você pode pegar essa água que está no lago, fazer um sistema irrigado, né? Aproveitar essa água que já está ali naturalmente também. Acho que é isso. Legal, Fábio. Como desafio, acho que a gente podia desenvolver um caderninho com um passo a passo de como montar essa horta hidropônica em casa, até para estimular aqui a turma. A gente pensa nisso. Bom, eu acho que eram essas as perguntas. Eu acho que tem bastante curiosidade com relação à horta em casa, principalmente, e talvez o Evandro possa responder alguma pergunta de interesse aqui da plateia. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Ótimo. Com esse acesso, essa capacitação que você tem na periferia, hoje vocês trabalham a compostagem junto dessas famílias também, para unir o área? Ou é só na produção da horta, né? Para ver como que eles vão reutilizar esse lixo orgânico para o uso nessas hortas. Vocês capacitam nesse sentido também? Sim, não existe um curso específico para isso para o público em geral. Nós já fazemos essa reutilização de resíduos na própria horta, porque a horta produz cada uma tonelada de resíduo todo santo dia. Então a gente já tem sempre, cada horta tem uma área de compostagem que a gente utiliza todos os materiais compostáveis, né, por assim dizer, na própria horta. Sempre tem muita pergunta que o pessoal visita, né, passa na frente o tempo todo, como fazer isso em casa. Então o pessoal sempre explica que você pode usar muito dos resíduos, acho que a maioria, né, vocês que entendem mais até disso, os resíduos que você tem de cozinha, de coisas naturais. Eu até perguntei porque na minha casa, na praia, a gente faz a compostagem. Então, porque eu acho que tem um link interessante dessas famílias usarem o lixo próprio, orgânico, para levar para essas hortas que elas trabalham. Já houve uma conversa nesse sentido, isso aí é um projeto que está parado, está até aqui na Enel, aqui do lado, para eles autorizarem a entrada desses resíduos para você fazer, utilizar nas hortas. A horta já produz bastante, sim. Mas às vezes não é um problema. Exato, dá para capacitar, mas isso aí é um trabalho que tem que ser feito de você capacitar essas pessoas a entenderem que resíduos podem ser utilizados. Tanto que um dos grandes problemas da reciclagem é que as pessoas misturam literalmente tudo dentro do lixo reciclável, e tem coisa que dá para reciclar e tem coisa que não dá para reciclar. Então assim, você tem que fazer um trabalho um pouco de educação antes de fazer essa segunda parte. Mas assim, não é nada que, né, obviamente, seja impossível de fazer. Tanto que o que a Enel está fazendo, aliás, já está parado lá faz um tempo, é justamente saber que curso é possível dar para essas pessoas para elas entregarem os resíduos certos para a gente utilizar. Mais alguém? Tem vários, A gente tem. São rápidos também. Para o Hans, eu fiquei com algumas... Eu me interessei porque hoje tem uma área que vai ser liberada ali na área da Vila Leopoldina, no CEAGESP, ele vai mudar de lugar. E tem uma comunidade ali que tem um problema de deslocamento, de mão de obra, de tudo aquilo que você descreveu. E não sei se vocês têm algum envolvimento com projetos urbanos em áreas como essa, porque eu sei que você faz fora, mas ali é uma área que eu acho muito interessante por causa do futuro dessa área em São Paulo. Então eu pensei, como é feito esse mapeamento das áreas, a gente pode indicar algumas coisas que a gente vê. Eu morava no Campo Limpo, então no Campo Limpo, nossa, tinha áreas imensas que a gente via potencial, hoje eu enxergo o potencial para o seu projeto. E se existe alguma parceria com algumas, conheço pessoas que trabalham com aprovação de obra na prefeitura, então, nossa, eu pensei em várias coisas que poderiam ser bem bacanas de
tratar com vocês. E onde a gente compra? Porque acho que o maior interesse é eu conseguir consumir desses caras que produzem coisa que pra gente é super interessante. Bom, são duas perguntas. A primeira questão da área, a gente sempre tem que entender quem é o dono dessa área. Então, por exemplo, quando se é uma empresa privada, é bem mais fácil de você fazer o trâmite. As empresas sempre cedem essas áreas para a gente em regime de comodato por 5 anos, é sempre renovável. Né? Então tem que entender quem é o dono dessa área, se é o governo, se é uma empresa privada. Se é o governo é um pouco mais complicado, porque o governo, por N regras, ele tem que fazer uma licitação, aí tem que ter uma concorrência meio complexo. Por isso que 95% das nossas áreas são privadas. Então tem que primeiro entender quem é o dono. Daí a gente consegue desenvolver justamente com o dono esse tipo de coisa. Em geral, os donos têm muito interesse em ser dessa área, se ele não vai vender ou fazer alguma coisa com aquilo ali, para que aquilo não favelize, porque aqui em São Paulo, qualquer área, principalmente nas áreas centrais, vazia, é invadida. Isso é a primeira coisa. Então, pode sim, entre em contato, a gente dá uma olhada. E a segunda questão da comercialização, nós estamos hoje em dia testando vários canais de comercialização. Então, assim, já teve muita conversa de aplicativos de alimentos, como entregar. Só que aqui em São Paulo, essa questão de aplicativos entregarem alimentos, cestas de orgânicos na casa das pessoas, esbarra sempre na questão do custo de transporte. Infelizmente, aqui a gente teve grandes empresas, startups que tentaram, teve até uma grande que faliu agora recentemente, porque essa questão do transporte ainda é muito proibitivo dentro de São Paulo. Não adianta você ter uma cesta de orgânico que custa R$25 se o transporte vai custar R$50 para entregar, então vai virar quase R$80, a pessoa não vai comprar, se não tentou, assim, ainda não funcionou. Um dia, esse problema vai ser resolvido, tem gente tentando, uma hora isso vai ser resolvido, mas ainda não foi. O que a gente está vendo é essa compra. Hoje em dia você pode comprar indo nas áreas, obviamente para as pessoas que moram mais no centro é um pouco complicado, porque são áreas tão longe, mas não é tão perto, né, por assim dizer. Mas também já está sendo vendido para empresas como a Sodexo, né, então muitos restaurantes da Sodexo, que ela opera empresas, estão utilizando alimentos da cidade sem fome orgânicos dos restaurantes, e a gente está também fazendo um projeto de desenvolver isso para vender nos comércios do próprio bairro, ou para pessoas, ou para condomínios do entorno das hortas, às vezes até 5 quilômetros, entendeu? Porque aí a gente consegue entregar, digamos, com os caminhões que a gente tem hoje em dia. Então, assim, é tudo muito tentativa e erro. Essa questão dos canais de comercialização é uma coisa muito complicada. Muita gente está tentando, está quebrando cabeça nesse sentido, mas eu acho que isso que você está falando é uma coisa interessante, porque é uma demanda de mercado. As pessoas querem consumir alimentos mais saudáveis dentro da cidade, que gere renda, que não seja, acho que até esqueci de falar esse ponto, que não tenha tanto agrotóxico, sabe? Minha madrasta é médica, ela explica essa epidemia de câncer absurda que está tendo. Câncer sempre houve, só que não nesse nível, porque a gente não para de consumir alimento processado. Pela questão da distância do transporte, comida vem do Mato Grosso, da Bahia, você tem que jogar muito agrotóxico em cima, é muito defensivo para que o alimento se conserve durante essas longas jornadas de transporte, e obviamente isso tem grandes impactos na saúde. Então você vê que as próprias pessoas estão demandando alimentos mais perto e mais saudáveis, e para ser saudável sem agrotóxico só pode ser perto. Então isso é algo interessante que tem ocorrido. Então assim, depois você entra em contato, eu te explico onde estão as hortas, onde você pode consumir as mais perto, e a gente está tentando ver formas de oferecer isso melhor para o público. Acho que em alguns anos isso aí vai estar bem resolvido. Eu fiquei com uma dúvida. A água que vocês usam, os 40 litros, ela fica ali um tempo, e como eles são orientados a descartar essa água? Como é feito o descarte? É um descarte consciente? Eles têm essa questão do descarte da água, o reaproveitamento da água? Então, a água, quando você coloca lá 40 litros, né, o próprio sistema vai consumindo essa água, né? Cada plantinha que está lá, ela vai absorver uma quantidade de água e aquela água vai abaixando. Não, ela vai diminuindo. Só que o que acontece é que o nutriente também é consumido. Então, aí a gente orienta as famílias sempre a ter um nível razoável de água lá, que a gente pede 40 litros, porque circula melhor a água no sistema quando você mantém. Só que a partir do momento que você vai adicionando água, você vai diluindo cada vez mais aqueles nutrientes. Aí tem uma hora que você tem que descartar essa água, você tem que trocar ou utilizar a própria água que está ali, só que se tiver, às vezes está na casa, vai abrir, cai um monte de poeira, a bomba pode entupir, sempre aconselho a descartar essa água. Pode descartar na pia mesmo, em algum lugar. Tem pessoas que têm plantinha, né, em casa, aí eles aproveitam esse restinho dessa água que está com um pouco de nutriente e já usa nas plantas que tem em casa, né? E aí tem funcionado dessa forma. E
uma última pergunta era para o Evandro, que era sobre projetos em condomínio. Eu moro num condomínio muito grande e eu sinto falta de uma área consciente, assim, de um coletivo enorme que se aproveite e que traga essa consciência para as crianças, todo esse contexto num ambiente muito mais amplo. Se vocês têm feito trabalhos nesse sentido. Olha, até o momento é muito pontual, é sempre na casa da pessoa, mas até hoje a gente nunca recebeu nenhuma proposta de um coletivo que chegou até a gente para pedir isso, porque tem até a questão da manutenção. Então, muitas vezes o condomínio quer se esvair disso. Então, teria que ser um condomínio um pouco menor ou todos os moradores estarem em convergência para aquilo. Mas não, até o momento a gente não teve isso. É sempre pontual, sempre na casa do cliente. Vou lançar esse projeto lá no condomínio. Me chama. Bom, acho que é nosso tempo. Mais alguém? Só queria então agradecer aqui mais uma vez o Hans Tempe, Fábio Santis, Evandro Miranda. Foi maravilhoso, pena que o tempo acabou, acho que teriam muitas outras perguntas. E agradecer principalmente a Juliana Ceballos pela oportunidade. Obrigada. Essa é a 22ª edição do Conexões Inove Hub, mas primeira edição com o tema de sustentabilidade. Espero que seja a primeira de várias outras. Obrigado, Ju. Obrigada, Dani. Obrigada no Facebook. Obrigada, Hans, Fábio, Evandro, novamente pela presença de vocês. Acho que foi muito produtivo para todo mundo. Obrigada, Davi, pela parceria no Inove Hub também. Agradeço a todos. Temos a lista de presença aqui e um brinde e um material para vocês sobre hortas. Tá bom? E só um lembrete, alguém deixou cair um cartão REF. A Ellen está aqui com a gente. Pega aqui com a gente, tá bom? Obrigada.